Olá, sargentada, futuros guerreiros. E aí, já deu o nosso like? Você já se inscreveu no nosso canal? Ó, dá essa forcinha aí. O professor Gilson tá montando um material legal para a turma da ESA, para a turma da PEMERD. Dá essa forcinha, se inscreva no nosso canal. Assim a gente pode continuar elaborando esse material para vocês. Olha, vamos então dar continuidade à nossa aula. Edital da ESA, segunda aula, hein? Aula 2. Galera, período pré-colonial. Brasil colônia. Esse período foi o período inicial que Portugal passa a ter o contato com o Brasil, que vai de 1500 até 1530. Vamos aqui para o segundo slide. Na última aula nós falamos sobre a expansão marítima. Falamos sobre o fato de Portugal e Espanha se lançarem no Oceano Atlântico à procura de novas rotas, na intenção de chegar até as Índias, na intenção de chegar até a Ásia para o comércio de especiarias. Muito bem. Nesse interim, nessa situação, a Espanha acaba descobrindo o continente americano e Portugal também acaba reconhecendo, né, sobre a questão da descoberta do Brasil. Então, vamos prestar atenção, porque agora nós temos um problema. Portugal e Espanha estão se lançando ao mar, Portugal e Espanha estão descobrindo territórios, então o mundo passa a ser dividido entre Portugal e Espanha, até mesmo para que não haja um conflito, uma guerra, né? Problemas maiores entre essas duas monarquias. Então aqui nesse slide nós temos os primeiros tratados. O Tratado Bula Intercoetera, que foi em 1493. Esse tratado aqui dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. O lado ocidental iria, no caso, pertencer a Portugal e percebam, né, que o lado americano iria pertencer à monarquia espanhola. Esse tratado ele foi questionado pelo rei de Portugal, pela família real portuguesa. Então nós teremos o Tratado de Tordesilhas um ano depois, em 1494, que seria 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Ó, aqui nós temos a ilha de Cabo Verde, na parte ocidental do continente africano. Então, a partir dessa contagem, nós temos um novo tratado dividindo o mundo entre Portugal e Espanha. Então, vamos dar prosseguimento à nossa aula. Vamos então falar do início da colonização do Brasil, nesse período de 1500 até 1530. Nesse momento, os portugueses, eles apenas passam a conhecer o litoral brasileiro, conforme está aqui nesse slide. Eles não entram para o sertão. Lembrando que a banca da ESA usa o nome sertão como interior, tá bom, galera? Uma dica, um bizu para vocês. Então, apenas o litoral passa a ser conhecido e nós temos então algumas expedições. Então vamos lá. Expedições exploratórias, que tem o nome de guarda-costa. Bem, pelo nome, você já passa a ter uma ideia do funcionamento dessa expedição. Ela tem a função de guardar o litoral, proteger o litoral. É muito importante você que vai fazer a ESA entender que a França, nesse momento, ela está tentando contrabandear o pau-brasil do território da América Portuguesa. A França, ela não está respeitando e, ao mesmo tempo, ela não quer respeitar o Tratado de Tordesilhas, então a França também tem o objetivo de ter terras aqui no continente americano. Então, esse contexto é muito importante a gente entender para que as expedições exploratórias, né, possam acontecer. Então, as expedições exploratórias, elas têm a missão de guardar o litoral brasileiro. Então, nós temos duas importantes expedições. A primeira vai em 1516, a segunda vai em 1526, tendo Cristóvão Jacques na liderança dessa expedição. E nós temos também expedições exploradoras, né? Ou seja, essas expedições exploradoras tinham a intenção de reconhecer o território da América Portuguesa, reconhecer a vegetação, reconhecer o litoral, mapear o máximo que eles pudessem mapear para que a família real portuguesa tivesse as informações sobre essa colônia.
Bem, durante essa expedição, que foi liderada por Gaspar Lemos, né, nós temos nomes dados a alguns acidentes geográficos dentro da nossa região, dentro do Brasil, dentro da América Portuguesa. Então, na medida que os portugueses foram conhecendo o litoral brasileiro, a geografia brasileira, automaticamente, né, esses nomes foram dados a esses acidentes geográficos. É importante eu citar para vocês que nós tivemos uma expedição sendo liderada por Gonçalo Coelho. Gonçalo Coelho teve a ajuda de Américo Vespúcio e nesse momento nós temos a assinatura do contrato onde o rei de Portugal ele vai assinar esse contrato junto com alguns nobres e também parte da burguesia portuguesa para explorar o pau-brasil, para dar início a essa exploração do pau-brasil. Então, parte da burguesia, parte da nobreza terá acesso a essa região na intenção e, ao mesmo tempo, o rei dará permissão para que isso seja feito, tá bom, galera? Bem, eu coloquei aqui organização entre o rei de Portugal, né, e os comerciantes que fariam essa exploração. Dentre esses nomes ligados à burguesia, ligado à elite portuguesa, eu devo destacar o nome de Fernão de Noronha, porque ele foi um dos responsáveis a dar início nessa questão da exploração do pau-brasil. Na medida que o pau-brasil ele é explorado, nós temos também a construção de feitorias, galera. Olha, isso aqui é muito importante você entender. O que eram feitorias? Eu coloquei aqui uma imagem. Feitorias eram armazéns, eram depósitos que ficavam espalhados pelo litoral e na medida que um navio português chegava próximo a esse armazém, aportava próximo a esse armazém tinha um carregamento de pau-brasil, então retirava-se o pau-brasil desse armazém, ou seja, de dentro da feitoria e levava até o navio. Bem, vamos lá, vamos continuar. Aqui nós temos a imagem do rei da época, do rei que governava Portugal em 1500, que era Dom Manuel. Aqui nós temos a imagem também de Fernão de Noronha. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula. Só um minuto, por gentileza. Muito bem. Portugal e América Portuguesa. Como foi essa relação, né, entre os portugueses e, ao mesmo tempo, os nativos? Essa relação foi de escambo. Aqui eu tenho uma imagem onde o português ele dava objetos para o nativo e o nativo trabalhava para o português, retirando o pau-brasil da natureza, levando até a feitoria, levando até o navio, ou levando a mercadoria até onde o português quisesse, né, que fosse deixado ali aquela mercadoria. Então essa relação é uma relação pacífica, lembrando que o Brasil tem aproximadamente um número grande de tribos no momento que o Brasil é descoberto. Nós temos entre 1.000 e 1.500 tribos ou nações indígenas espalhadas aí pelo Brasil colônia nesse período. Então nós temos tribos diferentes, tribos pacíficas, tribos guerreiras, tribos que têm interesses diferentes, tribos rivais. E as tribos que viviam no litoral eram os tupis, né? Então o tupi-guarani, ele é pacífico, ele acaba tendo uma relação amistosa com Portugal e acaba desenvolvendo essa prática aqui de escambo. Vamos continuar aqui, galera. Outra coisa, né? Como Portugal não adentrou o sertão e nós já aprendemos que o sertão é o litoral, então esse contato dos portugueses com os povos nativos é apenas no litoral, tá bom, galera? Bem, por que Portugal praticou esse tipo de colonização? Se você perceber a nossa aula, você vai verificar que Portugal não ocupou o Brasil não foi ocupado. O Brasil não foi povoado. Os portugueses vêm com seus navios até aqui, retiram a riqueza e levam para o continente europeu. Muito bem, isso aconteceu porque o comércio de especiarias com as Índias era muito mais rentável para Portugal. Portugal não descobriu ouro,
no Brasil. Então, como não descobriu ouro, diferente da Espanha, que descobriu ouro na América Espanhola, Portugal não faz a efetiva colonização. Então, Portugal mantém o comércio com as Índias, mantém usando aquelas rotas que nós vimos na semana passada, aquelas viagens que nós vimos, me desculpa, na semana passada não, na última aula. O professor fala assim em sala de aula, presencialmente, né? Mas enfim, na última aula, na aula 1, nós vimos que foi descoberto rotas marítimas no Oceano Atlântico, na intenção de chegar até o continente asiático. Então, Portugal permanece usando essas rotas, Portugal permanece tendo esse comércio, porque é mais lucrativo para Portugal, é mais interessante do que colonizar o Brasil. Por isso que nós temos aqui um período no Brasil colonial chamado de período pré-colonial, né? O Brasil não é efetivamente povoado, não há construções de cidades e vilas nesse momento. Bem, uma curiosidade, né? Havia um número de aproximado de 3,5 milhões de nativos no Brasil nesse exato momento, e nesse exato momento os tupis viviam no litoral. Eu também coloquei essa charge, porque essa charge dá a impressão de que somente os portugueses se deram bem com escambo, e essa informação não é verdadeira, né? Essa charge costuma cair em alguns concursos. Aqui você pode perceber que o português dá um objeto para o índio trabalha muito, né? Trabalha um trabalho árduo, que é carregar o peso da madeira. Mas eu devo dizer a você que os índios eles não eram ingênuos, conforme muitos acreditam. Os índios usavam os objetos dados, né, pelos portugueses para melhorar a sua própria vida, como por exemplo um machado, né, uma enxada caso tivesse na relação do escambo, um anzol, uma vara de pescar com anzol. Imagina o índio usando esse anzol pescando. Imagine também o tupi usando machado numa guerra. Lembrando que eu disse a vocês que haviam mais de 1000 nações indígenas, haviam rivalidades entre essas tribos indígenas. Imagina uma tribo tendo machado, sendo que a tribo rival não conhece essa ferramenta, essa arma. Imagina o poder letal numa guerra entre eles sendo usado pelo machado. Então essa charge aqui, ela acaba sendo uma charge que pode ser criticada por nós, mediante essa situação que eu estou explicando para vocês. Então, vamos dar prosseguimento para encerrar nossa aula. Algumas curiosidades do período pré-colonial. A primeira missa, que foi celebrada por Henrique de Coimbra, no dia 26 de abril, nós temos aqui uma imagem sobre essa primeira missa. O nome da madeira tupi-guarani era chamado de Ibirapitinga. Isso é uma curiosidade. É muito legal também, né, ter essa informação. Também haviam e há, né, diferenças que a gente precisa ter em mente quando falamos de concurso militar. Quando falamos de uma prova da ESA, uma prova da SpaceX, do Colégio Naval, a banca costuma usar algumas nomenclaturas nas questões, como estanco e ao mesmo tempo escambo. Estanco, vamos falar ao longo das aulas, ao longo do nosso curso, está relacionado a monopólio. Monopólio está relacionado a um domínio comercial de um determinado produto. No caso do Brasil, nesse momento aqui, nós temos o monopólio do comercial do pau-brasil, né? Os portugueses eles vão ter essa exclusividade de comercializar. Depois, mais tarde, vamos ter a cana-de-açúcar, né? Enfim. E o escambo seria a troca, né? Seria a troca, seria aquela relação de troca entre portugueses e nativos. Nós temos o primeiro documento, está aqui a imagem do primeiro documento, que é uma carta de Pedro Vaz de Caminha, que vai registrar as primeiras impressões do Brasil colonial, da América Portuguesa. Essas informações serão levadas ao rei de Portugal da época, né? Então, o primeiro documento da época. E a primeira capitania. Essa primeira capitania foi Fernando de Noronha, aquela ilha linda, né, que todo mundo deseja passar as férias lá. Pois é, aquela foi a primeira capitania da América Portuguesa.
Essas ilhas foram descobertas pelo navegador, pelo líder daquela expedição que nós citamos ainda há pouco, Gonçalo Coelho, em 1503, né? E essa capitania, ela foi cedida a Fernão de Noronha, importante navegante que era comerciante do pau-brasil que nós falamos no comecinho da aula. Sargentada, estamos finalizando a nossa aula. Próxima aula, capitanias hereditárias, terceira aula. Quarta aula, governo geral. Não esqueça do like, não esqueça de se inscrever. Um abraço, fiquem com Deus.